Você sabia que algumas pessoas já foram abduzidas por alienígenas? Alguns relatam terem visto criaturas cinzas, já outros dizem que foram examinados por elas. E tem até aqueles que afirmam que foram obrigados a se relacionarem fisicamente com esses seres, dentro de uma nave voando pelo céu. E existem também aqueles que, teoricamente, não teriam sobrevivido a esse tipo de experiência, e aí nem estão mais aqui para contar histórias. Bom, galera, já se prepara aí porque é exatamente isso que iremos mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. Os mais famosos casos de abdução alienígena. Bom, mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí para você não ser abduzido, beleza? E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Abduzido Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel ET Cirurgião Molo. E não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de contatos alienígenas. Alguns são apenas avistamentos de clarões ou coisas estranhas no céu. Mas existem os mais profundos e assustadores, como as famosas abduções. Pessoas que simplesmente são retiradas aqui da Terra e vão para alguma nave ou algum lugar totalmente desconhecido. E obviamente que ao voltar, se voltar, essas pessoas contaram suas histórias. E além das histórias contadas, foram encontrados também algumas marcas ou até mesmo objetos no corpo dessas vítimas. Então agora chega de enrolação e vamos conhecer esses casos. Caso Travis Walton. No dia 5 de novembro de 75, o americano Travis Walton, que tinha 18 anos, estava voltando do trabalho na Floresta Nacional de Apache Sitgreaves, no Arizona, Estados Unidos. Ele e mais 6 colegas estavam podando as árvores para o serviço florestal. E quando chegou mais ou menos 6 horas da tarde, eles começaram a se preparar para ir embora, para voltar para casa. Porém, no meio do caminho, algo bem bizarro aconteceu. Eles viram uma luz muito forte vindo do céu, e em seguida um objeto voador não identificado ficou sobrevoando bem perto deles. Segundo Travis e seus colegas, o objeto tinha um formato de disco, com mais ou menos 2,5 metros de altura e 6 metros de comprimento. Nessa altura, todos estavam chocados com o que estavam vendo, e ignorando os avisos dos amigos, Travis saiu da caminhonete em que estava, e foi andando em direção ao objeto. Porém, todos contam que logo em seguida ele foi atingido por uma luz, como se fosse uma descarga elétrica, e caiu no chão. E olha só o que os amigos de Travis fez, galera. Ao invés de ajudar o cara que estava caído no chão, a galera ficou com medo, assustado, saiu correndo e vazou, deixou o cara lá no chão. Com medo então, galera, os amigos abandonaram Travis, mas depois de uma longa discussão entre eles, se arrependeram e voltaram para buscar o amigo Travis. Porém, galera, já era tarde demais, porque quando eles voltaram, obviamente, né, uma história de abdução, Travis não estava mais lá. Ele havia desaparecido. Então eles chamaram a polícia e logo começaram as buscas pelo paradeiro de Travis. Porém, infelizmente, nenhuma pista foi encontrada. Eles ficaram procurando por vários dias, galera, até que 5 dias depois, o telefone da irmã de Travis tocou e quem estava na linha era o próprio Travis. Travis, galera, ligou para a irmã desesperado, pedindo para que alguém resgatasse ele. Naquela altura, então, Travis já tinha sido devolvido pelos alienígenas e foi encontrado dentro de uma cabine telefônica, totalmente desnorteado e também sem nem conseguir falar direito. Ele ficou nesse estado de choque por vários dias, somente alguns dias depois que ele conseguiu contar o que realmente tinha acontecido com ele. Ele contou então que depois do clarão de luz, só lembra de acordar em uma maca, com 3 seres meio alienígenas e meio humanoides olhando para ele. Ele conta que esses seres tinham braços, pernas e mãos iguais de uma pessoa normal. Porém, eles eram diferentes, eles tinham uma pele muito pálida, um olho muito escuro, como se fosse de fato um ser de um outro planeta. Ele continuou contando que em um determinado momento, ele pulou da cama para tentar fugir e saiu correndo por um longo corredor. E a última coisa que ele se lembra foi de uma máscara cobrindo a sua boca e o seu nariz. E depois disso, ele simplesmente apagou, só acordando ali no acostamento da estrada. Foram feitos vários testes depois disso, e não parecia que ele estava mentindo. E esse, galera, é considerado o caso de abdução mais bem documentado da história. Mas esse caso ainda gera muitas controvérsias, porque os únicos registros que temos são os depoimentos de Travis e de seus amigos. Mas mesmo tendo apenas esses relatos, os 6 depoimentos passaram por teste do polígrafo, aquele detector de mentiras, e o detector não detectou nenhuma mentira. Todos os passaram no teste. O caso brasileiro de Vilas Boas. O próximo caso que vamos contar foi o primeiro relato de abdução aqui do Brasil, e até hoje gera polêmica entre os ufólogos brasileiros. Antônio Vilas Boas era um simples fazendeiro que vivia uma vida tranquila em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Porém, na noite do dia 5 de outubro de 1957, ele e seu irmão João avistaram uma luz muito branca vindo do céu. Mas na hora eles não deram muita bola e mesmo assim, ao ver aquela luz, eles falaram: não é nada não, vamos dormir. Mas essa luz voltou a aparecer nos próximos dias, e segundo Antônio, cada dia aparecia
parecia mais forte e cada vez mais perto. Até que na madrugada do dia 16 de outubro, enquanto Antônio arava o solo, a luz se aproximou bastante dele. E segundo ele agora, essa luz estava meio avermelhada e vinha de uma nave que tinha um formato oval. Aquele objeto parecia estar seguindo ele, fixado nele. Então, ele tentou fugir daquele objeto. Mas, galera, já não tinha como, né? Porque ele estava na mira do bicho. Antônio então conta que naquele momento ele foi puxado pela nave, sendo levado assim para dentro dela. Lá dentro, segundo Antônio, os seres que ele encontrou eram mais baixos que ele. Usavam uma espécie de macacão cinza, um capacete e falavam uma língua que ele nunca tinha ouvido. A nave, galera, ele disse que era toda feita de metal e que os seres lá dentro eram bem cuidadosos com ele. Eles não queriam machucar Antônio. A princípio, né? Mas mesmo assim, Antônio conta que quando ele percebeu, ele estava completamente sem roupa. A princípio, os aliens não queriam machucar Antônio, mas começaram a retirar um pouco do seu sangue por um tubo colocado no queixo. Imagina o desespero, mano. Você tá num lugar estranho, pelado, um tubo no queixo tirando sangue. Mas calma que a história vai piorar ainda mais agora. Depois disso, Antônio teria sido meio que obrigado a ter relações com um alienígena. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui parece um pesadelo, velho, de verdade. Antônio relatou então que depois de um tempo ali naquela sala, uma alienígena nua entrou para fazer companhia com ele. Ou fazer mais coisas, né? Como vocês viram aí. A alienígena tinha pele pálida, cabelos esbranquiçados, pelos vermelhos nas axilas. E aí, quando ele entrou na sala, fecharam as portas e o negócio rolou. Segundo Antônio, né? E aí, depois então que a alienígena pegou ele à força, ele foi simplesmente deixado em sua fazenda de volta. E aí, alguns meses depois do ocorrido... Chegou a alienígena. É isso que eu Aqui falo, seu filho! Eu pensei nisso também. Brincadeira. Brincadeira, depois de alguns meses, ele foi ao médico fazer alguns exames de rotina. E aí o médico, ao analisar ele, percebeu que ele tinha duas estranhas manchas debaixo do queixo, que pareciam ter sido causadas por pequenas lesões. E essa mancha teria sido causada por aquele cano que retirou o sangue dele do queixo, no dia que ele foi abduzido. Apesar da história ser bem complexa, ter vários detalhes até mesmo de como eram os alienígenas e tudo mais, o depoimento de Antônio e essas marcas no queixo dele são as únicas provas que existem desse caso. E no mundo afora existem muitas pessoas que acreditam nessa história e muitas outras que acham que é mentira. E você, qual é a sua opinião a respeito dessa história? Deixa aqui nos comentários. Abdução de Pascagoula. Esse próximo caso aconteceu em outubro de 1973, com dois colegas de trabalho. Charles Rickson, que na época tinha 42 anos, e Calvin Park, que na época tinha 19. No dia 11 de outubro de 1973, eles terminaram seu turno de trabalho e decidiram ir pescar no rio Pascagoula, que fica no estado de Mississippi, nos Estados Unidos. Eles estavam então pescando lá de boa, só que aí do nada eles começaram a ouvir um zumbido que ficava cada vez mais alto. Um barulho estranho. E aí em seguida, quando eles olharam para cima, viram uma forte luz azul saindo de um objeto. Um objeto estranho que eles não sabiam o que era. Segundo Charles e Calvin, o objeto tinha cerca de 9 metros de comprimento e também tinha um tipo de cúpula no topo. E aí que do nada simplesmente eles foram puxados para cima, flutuando para dentro da nave. Lá dentro eles contaram que foram recebidos por 3 seres de peles cinzas, que tinham as mãos muito parecidas com patas de caranguejos. Então as criaturas levaram eles para dentro de uma sala e examinaram seus corpos por alguns minutos. Segundo eles, durante todo o tempo que eles permaneceram lá em cima, na nave, eles estavam totalmente conscientes, conseguiam ver tudo o que estava acontecendo, porém, eles não conseguiam se mexer, estavam completamente paralisados. E aí, quando foram trazidos de volta ao solo, os dois correram para a polícia para contar tudo o que tinha acontecido com eles. Todo o depoimento então foi passado para o xerife do condado de Jackson, o xerife Glenn Ryder. Mas obviamente ninguém acreditou na história. Então pediram para que eles fizessem teste do polígrafo. E por incrível que pareça, ambos passaram. Além dos relatos, Charles e Calvin também mostraram para o xerife uma perfuração que apareceu no braço deles, como prova de toda aquela história, né? Que no caso deve ter aparecido quando eles foram examinados. Na época, o xerife disse que não sabia o que tinha acontecido, mas ele notou que os dois estavam muito apavorados e que não tinha como fingir esse medo que eles estavam demonstrando. E esse caso acabou ficando tão famoso que os dois que foram abduzidos deram várias e várias entrevistas para vários programas. O mais velho da dupla acabou falecendo em 2011, com 80 anos. Já o mais novo, o Calvin, que tinha 19 anos na época, disse em 2013 que até hoje ele nunca conseguiu se recuperar do que aconteceu naquele dia. E em 2018 e 2019, ele lançou 2 livros contando toda a sua experiência. Do caso de abdução que aconteceu em Pascagoula em 1973.